comer muita gordura. Gente, isso é muito frequente, muito. Porque se você tem a mentalidade das dietas, se você fez dieta a tua vida toda, provavelmente você tem muito medo de comer carboidrato. Então, na tua mente, você pensa que arroz e feijão engordam, o pãozinho engorda, e aí você precisa ir mais para proteína. E aí você precisa ir mais para gordura. Qual é o erro muito comum? Eu vou para queijo demais, né? Que eu já postei falando sobre o queijo. Queijo demais, ovo demais, iogurte demais. Vocês vão colocando um monte de gordura, castanha demais. Por quê? Porque não é carboidrato. O problema da minha vida tá no carboidrato, não tá na gordura. Chocolate demais. E aí, o que é importante você entender? O macronutriente que mais te oferece caloria é justamente a gordura. Nutrientes: carboidrato, lipídio e proteína. Se você está consumindo muita gordura, eu tenho que te dizer que o macronutriente, a gordura, ela te oferece mais caloria na mesma proporção que o carboidrato. Então, o carboidrato te oferece ali menos caloria do que a gordura, numa mesma proporção. Então é por isso que a gente fala que um pouquinho de castanha tem tanta caloria. É por isso que a doida da nutricionista fala para você comer 20 gramas de castanha, 2 castanhas do Pará. Muitas vezes ela tá fazendo isso para quê? Para não te encher de caloria. Não adianta não comer o carboidrato e dizer e achar que o carboidrato engorda e se encher de gordura. Então 30 gramas, gente, de castanha tem 180 calorias mais ou menos. A pasta de amendoim, uma colher de sobremesa, que vem escrito na referência sopa, mas uma colher de sobremesa já tem quase 100 calorias. E aí você pensa, não, mas tá tudo bem, é gordura. E começa a encher tudo de caloria. O azeite, que você tanto gosta, e ai, mas é saudável, tem muita caloria. Uma colher de sopa de azeite tem 100 e poucas calorias, 120, 130. Então essa semana mesmo eu tava conversando sobre isso. Às vezes a caloria que você não está enxergando, que você diz que está comendo ali o proposto e não está enxergando porque não emagrece, está no excesso de azeite que você consome. Então, a gordura oferece uma quantidade de caloria muito grande. Se você usa muito azeite, come muito queijo, muita castanha, muita pasta de amendoim, isso pode sim estar comprometendo o teu emagrecimento. Então, a gordura tem que ser porcionada assim como tudo. Não dá pra se entupir. Uma coisa que eu falo muito: se você gosta muito de castanha e não consegue comer pouco, não compra. Parece radical, né? Eu sei que parece radical, mas não compra. Porque você não sabe comer aquilo pouco. Você não sabe comer um amendoim em pouca quantidade. Uma coisa é você estar na rua, num trânsito, alguém passar vendendo um amendoim, você tá sem nada pra comer e você come um amendoinzinho. Outra coisa é você sentar com um pacote grande de amendoim e comer aquilo loucamente. Tem muita caloria. Aquele pacotinho de amendoim que a gente compra já tem 100 e poucas calorias e é o pequeno. Ele não tem nem mais 30 gramas, eu acho que agora tem, sei lá, 25. Imagina se você ficar comendo, compra um pacote grande e tá sempre comendo amendoim. Imagina se você é a pessoa que sempre faz queijos e vinhos e come muito queijo, aí bota nos queijos e vinhos na entrada também um amendoim. Aí você fala assim, ai, mas é só queijos e vinhos. Ai, mas não tem ali, não tô nem comendo a torrada, não tô nem, né, comendo pão. Isso pode estar te enchendo de caloria. Então, o que eu quero te dizer hoje não é pra você ter medo de nada que eu estou citando aqui. Ah, a Lari falou que eu não posso mais comer o amendoim, não posso mais comer a castanha, não posso comer a pasta de amendoim, não posso comer o queijo. Pode, mas você tem que saber ciclar, você tem que saber porcionar. Você não pode achar que um alimento faz mal e o outro é maravilhoso e comer muito do outro. Então tomem muito cuidado com esses alimentos. Tome muito cuidado com esses excessos. De tipo, isso daqui é melhor do que isso aqui. Não, rotaciona, fraciona. Eu gosto de dizer que quem come pouco, come de tudo um pouco. Então o problema ele tá justamente no excesso. Então, se você hoje tem o hábito de comer muita gordura, tem medo do carboidrato e vai muito para gordura, muito cuidado que esse excesso de gordura pode estar te engordando sem você imaginar. Nessas dietas hoje em dia, cetogênica, low carb, muitas vezes você vai para gordura, né, achando que é muito melhor do que o carboidrato.
E aí, às vezes, o que você não faz? Não faz déficit calórico, que é importante para o emagrecimento. Então, a gente precisa ter o déficit calórico. Então, se você só não come o carboidrato, não é o carboidrato que é vilão. A questão toda é rotacionar, é saber não consumir numa quantidade absurda, é saber justamente fazer esse equilíbrio do que você vai incluir na tua rotina alimentar. E aí, às vezes também, né, a gente vai para essa coisa do tipo, ai, mas e aí? O que eu vou fazer? Eu não sei mais nada, eu não sei o que comer, eu não posso nada. É justamente pensar no teu dia de forma variada. Aqui já entrou um queijo, então eu vou comer um ovo. Aqui já entrou um queijo, eu vou tomar um iogurte. Aqui entrou uma castanha hoje, amanhã eu mudo por uma outra coisa. Evita ficar, porque às vezes vocês entram numa coisa de que eu gosto e fica a vida inteira comendo loucamente aquilo ali. E às vezes aquilo não tá nem sendo bom pro teu objetivo e pra tua saúde. Terceiro hábito, importantíssimo, comer pouca proteína. Vocês sempre vão me ver falando sobre isso. Comer pouca proteína dificulta e muito o teu emagrecimento. É muito comum que mulheres comam menos proteína do que precisam. E aí, o que acontece com vocês? Por que isso dificulta o emagrecimento? Se vocês estão há séculos, há meses, há anos comendo pouca proteína, isso contribui para que vocês belisquem mais. Porque a falta de proteína faz com que você tenha uma saciedade muito curta. Então, aquela coisa de que você almoça meio-dia, 1, 2 da tarde, você já tá louca beliscando, procurando alguma coisa, catando alguma coisa, muitas vezes é a falta da proteína. Então, quem come pouca proteína tem dificuldade sim em emagrecer. A proteína é fundamental para o processo de emagrecimento. A proteína é fundamental para que você emagreça sem ficar flácida. Porque muitas vezes vocês focam só em querer ver o peso na balança caindo. Mas a flacidez é uma coisa que incomoda muitas mulheres. E muitas vezes essa flacidez vem por quê? Pela falta de proteína, pela proteína que não está adequada. Então tenham isso em mente. Proteína ajuda que você não tenha deficiência nutricional. Então, se você come pouca proteína, é mais fácil de você ter uma deficiência de ferritina. É mais fácil que você tenha uma deficiência de B12. B12 é importante para a memória, para a cognição. Ferritina é importante para que você tenha energia. Então, se você é aquela mulher que está sempre cansada, sempre indisposta, sempre com a mente cansada, com raciocínio lento, pode ser que o problema disso tudo esteja na falta de proteína da tua alimentação. E aí, se você não consegue ser produtiva, se você não consegue ter energia, você não vai querer cozinhar, você só fica no iFood, você só quer comer besteira, você tá sempre desanimada, você tá sempre estressada. Então, a proteína é fundamental para o teu emagrecimento. Lari, como eu faço para ter noção da quantidade de proteína média ali, mais ou menos, que eu preciso consumir? Esse cálculo ele é individual, mas ele é feito por quilo de peso. Então, para você ter uma noção da quantidade mínima que você precisa multiplicar o teu peso por 0,8 a 1 grama. Se você hoje está muito acima do peso, tem, por exemplo, ali, né, um IMC de obesidade, eu sugiro que você multiplique esse teu peso por 0,8. Só para você ter essa noção da quantidade mínima. Senão, essa proteína vai ficar muito alta e aí você vai se assustar. Lari, e como que eu tenho noção se eu tô ou não consumindo o que eu preciso? Então, eu vou dar o meu exemplo para vocês. Eu peso mais ou menos 63 quilos. O meu objetivo não é emagrecimento, o meu objetivo é hipertrofia, ganho de massa magra. Então, eu não uso 0,8 a 1 grama. Eu tenho um metabolismo muito acelerado. Eu uso 2 gramas para cima, dependendo do momento que eu tô. Então, eu multiplico 63 quilos por 2. Mas no teu caso de emagrecimento, eu te sugiro que você multiplique por 1 grama de proteína por quilo de peso, pelo menos. Se eu faço isso com o meu peso, daria um cálculo de 63 gramas de proteína. Um filé de frango, um bife, tem mais ou menos de 100 gramas, pronto, tô falando pronto, tem mais ou menos 30 gramas de proteína. 26, vai depender do que a gente botar ali, né? O frango, o bife, a carne, qual vai ser. Vamos botar em torno de 26, 28, 30 gramas. Se eu arredondo isso para 30, se eu como 100 gramas de proteína no almoço e 100 no jantar, isso me dá 60. Eu falei para vocês em 63. Eu precisaria colocar mais uma proteína aí. Um ovo, uma fatia de queijo de 30 gramas, tem mais ou menos 6 a 7 gramas de proteína. Se eu coloco um ovo no meu café da manhã ou uma fatia de queijo no meu lanche da tarde, eu alcançaria o mínimo de proteína para o meu peso.
Só que eu falei pra vocês que eu jogo muito mais alto. Então, pra quem me acompanha, vocês vão ver que eu como muitos ovos, né? Que eu tomo proteína de colágeno, eu vou suprindo tudo que eu preciso de proteína de outra forma. Mas o meu objetivo é hipertrofia. O que eu vejo na minha prática? Mulheres que querem emagrecer e o que acontece? Café da manhã, às vezes come uma proteína, às vezes não come. Às vezes come pão com manteiga, come uma torradinha com manteiga, come com geleia. Cadê a proteína? Não tem. Vai pro almoço. Aí no almoço costuma ter um pouquinho mais, né? Tem uma proteína, às vezes tem feijão, que é uma fonte de proteína vegetal. Lanche da tarde, não programa lanche, não tem proteína. Chega de noite, não janta, come um pão com queijo, come uma pipoca, que vocês cismam que pipoca é jantar. Eu falo, pelo amor de Deus, pipoca não é jantar, principalmente para quem mora sozinho. E aí, conclusão, o aporte de vocês proteico tá lá no chão. Porque não teve os 100 gramas no almoço e os 100 gramas à noite. Teve no almoço e à noite você comeu uma coisa muito pequena. Você comeu um ovo, você comeu uma fatia de queijo. Então, o aporte de proteína aconteceu o quê? Despencou. Então, vocês precisam ter essa noção. Se questionem, será que eu tô comendo pouca proteína e por isso eu compenso no carboidrato? Sabe aquela pessoa que come 2 pães de manhã? Ah, eu como pão francês, eu como 2. O problema não tá no teu pão francês. O problema tá que você não bota nada no teu pão, você bota manteiga e aí você consegue comer 2. Por quê? Porque um pão não te saciou. O que você precisou fazer? Aumentar o carboidrato. Qual era a lógica certa pro teu emagrecimento? Comer um pão com queijo, com um ovo, com uma pastinha. Você tem que aumentar esse aporte proteico. Eu vou comer uma panqueca, eu vou comer uma crepioca. Eu tenho que aumentar a minha proteína. Quanto mais a gente te dá, se você faz 4 refeições ao dia, eu gosto de trabalhar com proteína em pelo menos 3 ou até nas 4 delas. Se é alguém que tem muita fome, eu falo, vamos trabalhar com proteína o dia todo. Pra quê? Pra que você chegue mais compensado, saciado na próxima refeição. Então eu te convido a repensar sobre o teu aporte proteico. Será que você tem consumido a quantidade mínima de proteína que você precisa por dia? Você vive com ferritina baixa, vive com B12 baixa? Talvez o seu problema seja o consumo proteico. Então, essa proteína é fundamental para o teu emagrecimento. Menos carboidrato e mais proteína. Sabe o prato que você lota de arroz e feijão? Bota uma proteína um pouquinho maior e reduz o arroz e feijão. Aumenta os legumes, né? Essa semana eu falei até nisso, em tentar fazer com que 50% do prato seja de vegetais. Isso ajuda muito no emagrecimento. E aí você vai pegar os outros 50% e dividir em proteína, arroz e feijão. Vai ficar numa proporção muito menor. O que na prática eu vejo? Que vocês comem arroz, feijão, batata e proteína. Batata é um substituto do arroz. O prato está lotado de carboidrato. O legume não entrou, você botou a batata dizendo que batata era o legume, mas o vegetal ali, que ia te dar muito nutriente, pouca caloria, não entrou. E você comeu muito carboidrato. É aí que o carboidrato é um problema. Quando ele está em excesso, você pode e deve comer o carboidrato, mas numa quantidade menor, com um pouquinho mais de proteína. Então, não esqueçam disso. Olhar para o consumo proteico é fundamental. Porque, na prática, o que eu vejo? A mulher me conta assim, Lari, eu tô comendo drumete. Quantos? 2. Muito pouco. Não tem 100 gramas de proteína em 2 drumetes. Lari, tô comendo ovinho no almoço. Quantos? 1. Muito pouco. É pouca proteína pro teu almoço. Lari, tô comendo carne moída. Quantos? 2, 3 colheres de sopa. Não tem 100 gramas de carne moída em 3 colheres de sopa. Então, se você tá aí, tá se identificando, quem tá se identificando, já me fala aí. Quem acha que tem um aporte proteico já bom, que tá vendo que não, tô consumindo legal, me conta. Mas o que eu vivencio no dia a dia, na minha prática clínica, com tantas mulheres que eu ajudo, é que as mulheres têm esse hábito de comer muito pouca proteína. E essa falta de proteína tá mexendo com isso tudo. Essa pouca proteína tá piorando a flacidez, essa pouca proteína tá te deixando com mais fome, essa pouca proteína faz com que você belisque mais, essa pouca proteína tá dificultando o teu emagrecimento.